Papo com o Anjo. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Esse podcast, você já sabe, sempre trazendo pessoas que podem agregar valor na sua vida, um papo sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre investimento e muito mais. Hoje eu trago um empreendedor, um cara que deu a volta por cima, um empreendedor dos bons, raiz, né? E eu gosto muito do conteúdo dele, porque ele não fala só de empreendedorismo, ele fala também de investimento, mas investimento em empreendedorismo focado na base, focado em quem precisa, focado em ajudar as pessoas para fazer com que as pessoas se transformem os seus negócios e ganhem dinheiro. Então, ele inclusive tem um Instagram bem interessante, chama Empreendedor Periférico. E é com o Empreendedor Periférico que eu converso agora, Alex Vilela. Tudo bem, Alex, João? que bom ter você aqui no Papo com o Anjo. Pô, João, prazer é todo meu, cara. Espero poder agregar com o pessoal hoje, passar muito conteúdo de empreendedorismo e vamos pra cima. Alex, você vem da base, né? Você é um cara que fala simples, fala a linguagem que as pessoas entendem, né? Mas eu queria... eu vi um papo seu dizendo assim, pô, dá para começar sem nada. E eu fiquei com muita curiosidade. Como é que o cara começa? Como é que a pessoa lá que não tem oportunidade pode começar com zero a empreender, a tomar conta do seu próprio dinheiro, a ter independência? Que você fala? O que você ensina? Porque não é fácil você, primeiro, não é fácil começar do zero. Eu conheço pessoas que conseguiram, mas como você bota isso na cabeça deles? O que você fala? O que você explica para que a pessoa consiga desenvolver negócio a partir do nada, sem oportunidade, sem nada? João, a primeira coisa que eu falo, cara, normalmente o nosso roteiro que é entregue nas periferias é para que você não seja empreendedor. Então eu digo que quem quer dar o primeiro passo de ser empreendedor é a mesma coisa que rasgar o roteiro que foi colocado para si. Quem tá? colocou esse roteiro? Cara, eu acredito que esse roteiro foi colocado pela sociedade. É algo já implantado, a gente já vem seguindo uma linha de montagem em escolas, tá? E a gente vem seguindo um padrão. E eu digo que quando a gente empreende, a gente sai de dentro da caixinha, a gente foge de um padrão, né? Que nem diz o Primo Rico, martelo que se destaca, prego que se destaca é martelado, né? Então, o fato de ser martelado, muitas vezes para quem vem de baixo, é muito difícil. Mas também é fácil de superar, porque a gente já tem esse costume, já é uma segmentação natural da natureza. Quem vem de baixo, superar mais adversidades na vida. Então, você está dizendo que lá dentro da comunidade, a qualquer pessoa que queira aparecer, se destacar, já leva martelada, já desiste. Então, como é que ele sai dessa corrida do rato? Como é que ele consegue desenvolver isso? Como é que ele consegue empreender na vida e nos negócios a partir disso? João, eu acredito que a primeira coisa para a pessoa empreender é ter coragem de dar o primeiro passo. Falo que o empreendedor, duas coisas que é muito forte que ele precisa ter, ousadia e coragem. Ousadia para arriscar fazer algo diferente que não é mostrado para ele no dia a dia e coragem para continuar com essa decisão, né? Eu vejo diversos empreendedores, diversos diamantes dentro da periferia que são diamantes a serem lapidados e simplesmente a sociedade fecha os olhos. Mas quando a pessoa entende que ela tem algo maior para colocar, e isso é o empreendedorismo, é uma liberdade, é uma chave para a liberdade, ela consegue andar em outros caminhos que ela não vê normalmente. Tá, mas um cara que tá... Ok, ele despertou, ele entendeu que só depende dele, não pode ficar esperando. E aí, como é que ele começa? O que é que você orienta? João, a primeira coisa é identificar oportunidades dentro da sua micro-região. Eu digo que o empreendedor, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender como ele pode ajudar dentro da sua rua, dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, e aí começar de dentro para fora, tá? Começar ali olhando o que seus amigos precisam, o que seu bairro precisa. Quando eu falo bairro, um bar um pouco melhor, uma mini padaria um pouco melhor, um atendimento mais específico, e aí ele colocar alguns fatores dentro do seu negócio que vai fazer esse negócio crescer, fazer esse negócio alavancar. Certo, mas aí vamos dizer que ele já está montando, mas essa história do zero, do nada, né? Porque eu vi você falando assim, poxa, mas o cara falou assim, eu não vou fazer nada porque eu preciso de 30 mil, de 40 mil reais para começar. Aí você falou, quanto dinheiro você tem, né? Aí o cara falou, 500 reais.
Mas quanto tempo demorou para você conseguir esses R$500? Aí o cara falou 6 meses. Enfim, conta um pouco dessa orientação a negócios que você tenta quebrar essa história, esse estigma que só dá para fazer com muito dinheiro, com pouco dinheiro não dá. E dá realmente, né? E você mostra isso. Como é que você faz isso? João, hoje eu vejo que a tecnologia, ela vem abrindo muitas portas. Portas que antigamente não eram abertas, tá? A gente não tinha acesso. Eu vejo que a maioria dos empreendedores, dos micro e pequenos empreendedores, ou a pessoa que imagina, pensa em abrir o seu primeiro negócio, elas têm a mania da grandeza, do grande, de começar grande. Como, por exemplo, ter o melhor computador, ter a melhor sala localizada no melhor lugar, e não é necessário. O que precisa é o primeiro passo, a coragem. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Quando eu comecei a empreender, com R$20, devendo 16 mil no banco. O que eu fiz? Eu fui na região popular aqui de São Paulo, na região do Brás, tirei fotos de alguns produtos, postei nas minhas mídias sociais, compartilhei no WhatsApp. Naquela época não tinha Instagram, ainda não era tão forte, então no WhatsApp. E aí eu comecei a vender. Como? Eu postava o produto, multiplicava, fazia um markup de 200% em cima do valor de compra. Quando eu vendia esse produto para alguém fazia o pedido, eu pegava a metade do valor de entrada, com a metade do valor eu comprava o produto no fornecedor, entregava para a pessoa e recebia a outra metade que era o meu lucro. Então assim, mesmo sem dinheiro, a pessoa pode começar a empreender, basta ela querer dar o primeiro passo. Entendi, então você com a tua experiência prática, você mostra como é que faz, né? Então é sobre isso que eu te chamei aqui, justamente para gente bater esse papo com o Ângelo, para mostrar às pessoas que é possível, né? E principalmente entender como é que funciona a cabeça de um cara que passou pelo que você passou, né? Você, quando eu digo que você é um empreendedor raiz, porque você, antes de ser hoje um empreendedor periférico, você empreendeu na sua vida, porque muita coisa aconteceu na sua vida para que você chegar até aqui hoje. Então eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória. Como foi chegar? Como foi fazer tudo isso? Como foi? Porque antes mesmo de você começar com R$20, aconteceram várias coisas na sua vida e também depois, né? E o que você faz hoje? Ou seja, conta um pouco dessa trajetória para as pessoas terem um pouco do filme que foi a sua vida e por que hoje você se dedica, né, a ajudar e ensinar essas pessoas que não têm oportunidade nas periferias, nas comunidades, para desenvolver negócio. João, eu comecei a empreender muito novo, com 9 anos de idade. Eu vendia balas, vendia doces em faróis e também dentro do transporte público, metrô e trem aqui de São Paulo. Eu comecei a vender com 9 anos porque eu sou o filho mais velho de 5 irmãos, na época 4, e o meu pai abandonou a gente e deixou minha mãe sozinha com 4 filhos para criar, tendo uma filha mais nova deficiente. Com qual idade? Eu tinha 9 e a minha irmã mais nova tinha meses, 6 meses de idade. E o meu pai, ele era bandido, ele era envolvido com o tráfico de drogas, envolvido com a criminalidade. Então ele simplesmente foi embora e nos abandonou lá. Eu comecei a empreender por necessidade. Eu não empreendi porque eu gostaria de ser um empreendedor a princípio. Você não sabia no que era isso? Fazia a mínima ideia. Tanto que empreendedorismo é uma palavra muito atual, né? Lá a gente fala muito que é trabalhar por conta, fazer por conta. Então nessa época eu comecei a vender balas em faróis e transporte público, migrei para roupas, migrei para eletrônicos e hoje eu tenho uma empresa de e-commerce. Eu compro produtos importados da China ou de fabricação própria aqui no Brasil, tá? De confecções, e revendo por plataformas. Por que eu comecei a fazer o empreendedor periférico? Por que eu achei que isso era necessário? Simplesmente pelo fato de ver diversas pessoas dentro da periferia começando o seu pequeno negócio e morrendo esse pequeno negócio em poucos tempos, em 6 meses, em 1 ano. Por quê? Por falta de conhecimento. Como eu já tinha uma bagagem grande e sabia como passar por algumas etapas, eu achei muito interessante mostrar para essas pessoas como fazer isso. Por quê? Eu procurava muito conteúdo na internet. Achava conteúdo, mas numa linguagem diferente da linguagem que a gente entendia. Alguns termos em inglês, alguns termos sofisticados, e eram termos que a gente não usava dentro da periferia, né? E aí eu resolvi aplicar numa linguagem simples e direta como empreender do zero, como você alavancar seu negócio, como você escalar o seu negócio, né? E aí o empreendedorismo, para mim, foi uma chave de liberdade. Ele guinou a minha vida e guinou também a vida da minha família, cara.
Não tem algo que eu faça que eu acho que seja mais libertário para uma pessoa do que ela empreender. Vejo também que empreender não é para todos, é para quem se propõe de verdade em empreender, mas para aqueles que se propõem de verdade em empreender, conte comigo que eu estou aqui para ajudar. Certo, mas quando foi a sua guinada de trabalhar por conta para entendimento do que é empreender? Quando você deu esse shift aí na sua cabeça? João, eu dei essa guinada do empreendedorismo quando eu conheci uma pessoa há 3 anos atrás, foi o Carlos Wizard Martins. Ah, então você só foi há 3 anos atrás que você entendeu o que era empreender. Foi aí que eu fui entender então o que era tudo muito novo que empreendedorismo. você tá, Sim. esse conteúdo, essa forma que você está ajudando as pessoas, é tudo muito novo, né? Sim, o empreendedor periférico eu tenho ele há menos de um ano. Eu tenho ele há menos de um ano. Agora estou preparando um curso focado em empreendedores da periferia, mas foi quando eu conheci o Carlos Wizard Martins. Ele conversou comigo num evento, que foi o evento que eu também tive a primeira vez, que foi o evento do Pierro, e ele olhou pra mim e falou, nossa, mas você é um empreendedor nato, um empreendedor raiz. Eu falei, pô, não sei o que é ser um empreendedor. E aí foi quando ele me explicou, falou que o que eu estava fazendo era empreender. O empreender, João, o empreendedorismo é uma palavra, eu digo, muito romantizada, né? Muitas pessoas acham que empreender é um mar de rosas, né? Que é uma vida fácil. Ao contrário, é uma coisa muito difícil de fazer. É um levanta, cai, se apanha na cara, tem que dar a volta por cima. Mas eu entendi que eu passando essa experiência pra frente, cara, eu poderia ajudar outras pessoas a apanharem menos. Ou terem mais soluções na hora que apanhasse. Então hoje você ajuda as pessoas, né? Mas eu não entendi muito bem o que faz o teu negócio hoje. Você, por exemplo, compra mercadoria no Brás, bota no Mercado Livre e vende, é isso? Isso. Ou você tem uma plataforma própria, um e-commerce próprio? Não, o que a gente faz é o seguinte, eu compro lotes completos de fabricantes do Brás, tá? Lote o quê? Um lote completo de roupa. Completo. Então ele me fala, Alex, eu tenho 100 mil peças de uma produção de alguma peça de roupa. Uma calça jeans. Uma calça jeans, um casaco. Eu arremato toda a produção dele para me ter um custo menor. Então eu arremato toda a produção e coloco para vender em plataformas, como Mercado Livre, Shopee, Enjoei. Então eu tenho uma equipe de vendas qualificada que só cuida de venda. Tem uma outra parte que só cuida de estoque e de envios. Então o que eu faço é comprar essa mercadoria, tá, com um valor menor, porque eu arremato o lote inteiro e revendo ela dentro de plataformas. Eu tenho um braço dentro da minha empresa que são para pessoas, para mulheres que estão em situações de risco. Situações de risco, bem dizer. Como que faz? Eu monto toda a plataforma para essa mulher, tá, com todos os produtos. Ela só tem o trabalho de acertar o nicho que ela quer trabalhar. Por exemplo, ela fala, Alex, eu quero trabalhar com moda evangélica, eu quero trabalhar com moda teens, ou eu quero trabalhar com calçado, eu quero trabalhar com maquiagem. A gente monta toda a estrutura para ela vender. Eu envio o produto para ela e ela tem um percentual em cima de tudo que ela conseguir vender. Você divulgar. Ela só precisa divulgar. Ela não tem custo, tá? E isso é uma coisa tão satisfatória, João, porque eu vejo o seguinte, cara. Quando minha mãe lá atrás não conseguia trabalhar, porque ela tinha que levar a minha irmã nos tratamentos médicos, que às vezes eram 4, 3 vezes na semana, a gente passou uma situação muito difícil, de fome realmente, de não ter o que comer. Você com qual idade? Eu com 10 anos, 9 anos, tá? Isso até os 12 anos. Qual foi a última idade onde você se viu numa situação de perigo, de risco? João, a última idade que eu vi foi com 15 anos, tá? De lá pra cá, você vem fazendo a mesma coisa que você faz hoje? De lá pra cá, eu venho fazendo a mesma coisa. Comprando e vendendo, comprando e vendendo. Na realidade, com 15 anos, cara, foi uma situação muito difícil que eu tive na vida. Aos 12 eu fui morar com a minha avó, tá? E aos 15 minha avó faleceu. Então, os meus tios, eles me colocaram pra fora de casa. E eu tive que dormir na rua. Você chegou, então, a morar na rua? Cheguei a dormir na rua, passar a noite na rua, dormir em albergue, trabalhar de dia vendendo bala pra poder pagar um albergue à noite. Tá? E situação total de risco. E aí, eu dormia do lado de uma igreja em Santa Amaro, uma igreja no Largo 13, e eu achei um livro, que era o livro de Jó. Eu li esse livro, eu não sabia que era um livro bíblico na época. Li e achei a história de Jó fantástica, a superação que ele teve. E ali eu tive uma mudança de chave. Eu entendi que eu poderia mudar minha vida de uma forma, bastava eu ter fé e plantar e colher, João. Sem ninguém te falar nada? Ninguém me falou nada, cara. E aí eu fui pra cima, toda a minha força, Jó cara. era empreendedor?
Oi? Jó era um empreendedor? Jó, ele era o homem mais rico da época dele. Então, mas E ele tinha mentalidade Sim, empreendedora. ele tinha uma mentalidade total de empreendedor e ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Deus permitiu com que o diabo tirasse tudo da vida dele. E ele, pela fé não ter desistido, ele recebeu 7 vezes mais do que ele tinha. Então eu me inspirei muito nessa história. Eu entendia que naquele momento eu tinha perdido tudo na minha vida. Eu não tinha minha mãe, não tinha meu pai, a minha avó que me criava tinha falecido, eu não tinha mais casa para morar, eu não tinha comida, não tinha sustento nenhum, mas eu tinha muita fé no meu taco, cara. E aí eu fui para cima de uma forma maravilhosa, comecei a vender cada vez mais. E com 16 anos eu trouxe afiliados para venderem para mim. Cara, eu montei uma empresa num farol de São Paulo, onde a gente criou uma técnica de marketing, onde a gente dividia. Primeiro se vendia o salgadinho, para a pessoa ter sede, no segundo farol ela comprar água. Depois que ela bebia água no segundo farol, a gente vendia doce no último. Então a gente tinha um esquema de marketing vendendo em faróis. Naquela época eu não sabia que era um esquema de marketing, né, cara? Era muito feeling, né? E daí foi quando eu comecei a comprar roupas, eu comecei a vender, comecei a trabalhar com você vendeu para confecção. os primeiros clientes aonde? Já que No meu bairro. Mas você, aí nesse momento, você já estava alugando uma casa? Sim, eu voltei, retornei para casa da minha mãe. Ah, você conseguiu voltar? Consegui voltar para casa da minha mãe. Nessa época a minha mãe ela estava sofrendo muito de depressão, tinha problemas psicológicos. Eu voltei para casa da minha mãe e aí eu comecei a comprar e revender produtos dentro do meu próprio bairro. E aí eu fiz um catálogo. Impresso com o valor dos produtos. E tinha senhoras no meu bairro que vendiam aquelas revistas de Natura, Sim. Avon. E o que eu fiz? Eu pedia para elas só, insere o meu catálogo, que era uma folha, João, com alguns desenhos impressos de lá. Dos itens, né? Dos itens. E, pô, se você tirar uma venda, eu te pago 20% aí em cima. E aí começou a acontecer, começou a rolar, tinha muitos times de futebol dentro da periferia, a gente levava para vender em dias de jogo e daí em diante eu não parei mais. Muito bem. Hoje qual o tamanho da tua operação hoje? Cara, hoje minha operação, a gente trabalha com 12 pessoas, a gente tem um faturamento mês na casa dos 250 mil. Muito bom. Tá? E pretendemos dobrar ainda esse ano, cara. Vai dobrar esse ano? Olha lá. E por isso, então, você virou investidor, né? Além de gerar conteúdo e mostrar na prática como se faz, como você faz, você também passou a investir. Sim. Né? E como foi essa história como é que chegou na sua vida o investimento? Cara, o investimento chegou por um acaso. Um amigo meu comentou que estava ganhando muito dinheiro fazendo trader. E ele me falou, pô, eu tô ganhando mais de R$1.000 por dia fazendo trader. Eu falei, tem alguma coisa errada. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E aí eu fui pesquisar e eu acabei na minha pesquisa, não achei muito direcionamento por onde começar a entender investimento. E aí, pô, tentei contato por umas 35 mil vezes com um cara chamado Henrique Breda. E ele entrou em contato comigo e se propôs a me ensinar sobre investimento. Isso daí tem mais ou menos 2 anos, tá? E aí eu comecei a empreender comprando ações de empresa. E hoje, pô, ainda bem, tô aqui com você. Tem um mês que eu fiz o meu primeiro investimento na Bossa Nova, né? Espero agora decolar aí dentro, cara. Bom, o Alex é um empreendedor persistente, um cara batalhador. Me lembro desse evento que ele falou, né, que ele queria uma foto, queria falar comigo, né, e tal. Porque esse evento, quando a gente sai, muita gente quer falar, aquela coisa, bater foto. E o Alex foi lá, insistiu, bateu a foto. E depois ele encontrou comigo, né, Alex, falando, mostrando a foto, contando a história. E eu achei a história dele incrível, por isso que ele está aqui. Aliás, a gente está em alguns grupos juntos, né, e a Alex tem participado de grupo de investimento, de mercado, finanças. E pessoal, eu acho muito importante esse apoio às pessoas que precisam na base. Tem muito conteúdo na internet, realmente tem muita gente ampliando e democratizando o acesso, inclusive ao capital, né, acesso à informação, a conteúdo, mas tem muito conteúdo técnico. E o jeito fácil que o Alex conversa, do empreendedor periférico, é isso que precisa chegar na ponta, é isso que precisa chegar para as pessoas aprenderem a empreender.
né? Ou seja, deixar de só a história do trabalhar por conta que você falou, né? E também fazer disso um negócio. Porque empreender em negócio, você tem outras coisas, tem gestão, né? Tem finanças, tem controle da empresa, tem várias coisas que vocês precisa organizar dentro da empresa. E o Alex consegue, de uma maneira simples, que ele fez com ele, replicar aquilo que você fez no seu negócio, né, Alex? Então, Alex, me fala aí, o negócio, me dá um exemplo de um empreendedor que tem um negócio e que você ajudou esse negócio a crescer. Me dá um exemplo de um parceiro, de uma pessoa amiga que você ajudou, né? Pode ser o mercadinho, pode ser o que for, dentro da sua região ou qualquer lugar. Cara, já que você usou o exemplo de mercadinho, na minha região tem um mini mercado, né? Hoje ele tá com 2 lojas, tá? Era apenas uma loja pequena. E ele me falava que ele tinha muito problema de recorrência de cliente. O cliente ia muito pouco, e algumas vezes e esporadicamente aparecia, não tinha o mesmo cliente. Ele me pediu uma dica, ele falou: Alex, o que eu faço, cara, pra mim poder agarrar esse cliente realmente? Falei: cara, por que você não cria uma espécie de assinatura semanal dentro do seu mercadinho, mapeia seus clientes, entende que o cara vem comprar, se o cara vem comprar um carvão, se ele vem comprar cerveja, se ele vem comprar uma carne, é um mercadinho pequeno, mas bem estruturado, né? O que ele faz? E aí ele começou a mapear, ele viu que os clientes dele iam comprar específicos produtos, porque tinham mercados grandes na região, o cara ia fazer uma compra maior para dentro de casa ia para esse supermercado, e uma compra menor ia comprar com ele. E ele notou que era muito no domingo, porque o supermercado estava lotado, e na sexta-feira na parte da noite. E aí ele criou, João, olha que legal, uma assinatura para essa pessoa que comprava cerveja, carvão e carne. A gente combinou o seguinte, falei: cara, você vai dar 20% de desconto para quem for trimestral e 25% de desconto para quem for semestral. O cara, ele paga no mês, ele já recebe o kit dele toda semana. Do churrasco, é? Do churrasco, que é... Kit churrasco. 1 quilo de linguiça, tá? Aí tem 1 quilo de carne, que aí depende do que o cara quer, se é fraldinha, se é contra filé, e 2 caixinhas de cerveja, tá? O que ele fez? Ele fidelizou esse cliente para o cliente comprar sempre com ele. Dentro dessa ideia, ele abriu a segunda loja dele agora, que tá funcionando. E eu agora dei a ideia para ele do que? Essa segunda loja tem padaria. Falei para ele: faz uma assinatura de pão. É isso. Porque o cara compra pão todo dia. Faz uma mensal e arruma um menino ou uma pessoa que esteja precisando para entregar esse pão de manhã na casa do cara e ter essa assinatura. E a gente tá bolando e provavelmente semana que vem já aconteça essa assinatura. Então, a minha visão é o seguinte, João: independente do tamanho do negócio, ele consegue crescer. Hoje a gente ouve muita palavra de escalar o negócio. As pessoas acham que escalar o negócio tem uma fórmula mágica, que você aperta um botão, o seu negócio escala. E não é. Eu digo que é um cliente por vez. É conquistando um cliente, pulando pro próximo, conquistando o próximo. E o melhor dinheiro que você tem dentro da sua empresa, como você mesmo disse, é o dinheiro do cliente. Exatamente. É o dinheiro do cliente. E aí muitas pessoas que chegam em mim procurando investimento: Alex, você tem como aportar pra gente começar a montar uma empresa? Mas o cara não tem empresa, ele só tem uma ideia. Falou: cara, você tem que pôr a pele em risco. Ah, mas eu não tenho. Pô, vende o carro. Eu comecei vendendo um tênis, pô, pra comprar bala, pra poder vender. Vende o que você tem, pô. Põe lá uma parte e eu vejo, eu chego com as ideias, ajudo você a montar, direcionar. Né, Alex, se o cara não está disposto a investir tudo que ele tem no negócio, por que outro estaria, não é? É muito, muito sério isso que você está falando. Bom, todo mundo que vem aqui tem que olhar para ali e deixar um recado, uma dica importante para empreendedores ou para investidores. Então tá contigo, o microfone é seu, manda bala. Muito obrigado, João. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que, independente da sua situação atual, da onde você veio, da onde é sua família, quem são seus pais ou o ambiente que você está inserido, não importa se você mora num barraquinho, no beiro de um barranco, acredite em você, acredite nos seus sonhos e no seu potencial. Se tem uma verdade no mundo que você tem que acreditar, essa verdade são os seus sonhos, é você. Oh, uau, muito bom. Acredite em você,
confie na sua capacidade, não fique só esperando os outros dizer o que você tem que fazer, mas você tem que acreditar em você mesmo. Faça a sua parte, né? Se cada um... A única coisa que você pode fazer por você mesmo é a sua parte, né? Então é isso que... plantar e colher, né, João? Plantar e colher, é isso que você acabou de dizer. Cidadão, muito obrigado pela sua presença aqui. Continue seu trabalho bonito de ajudar as pessoas, de multiplicar o aprendizado que você teve na prática. É difícil repassar isso, mas você tem feito um trabalho muito bacana de ajudar as pessoas e por isso eu te trouxe aqui e por isso eu quero que todo mundo que está ouvindo aqui e vendo curta e entenda um pouco do teu trabalho e daquilo que você vem fazendo de tão bacana. E você aí, te vejo no próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.